Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus, minha amada família de oração. Que a presença do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós. Deixa eu perguntar para vocês, como vai você? E como é que está a temperatura aí na sua cidade? Muito calor? Muito frio? Coloca nos comentários, eu quero saber como vai você. E espero que tudo esteja bem. Graças a Deus, por aqui vai tudo bem, está tudo sobre o controle de Deus. Amém? Vamos fazer nesse momento uma oração de agradecimento a Deus e em seguida vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço a todos vocês, não esqueçam de clicar no botão gostei, tá certo? É muito importante você clicar em gostei. Se você é novo no canal, se inscreva no canal e acompanhe as nossas orações. Portanto, neste momento, oremos ao Senhor com toda a nossa fé. Espírito Santo da verdade, nós estamos aqui para buscar a Tua face na beleza da Tua santidade. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda hás de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos. E Te pedimos uma bênção toda especial. Traz a cura àquele que está doente, traz a força ao cansado, levanta ao caído, traz a alegria para o triste. Em nome de Jesus, que toda tristeza desapareça e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha estar presente em nossos corações. E Te pedimos uma bênção especial sobre a vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos. E toda a igreja diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Nesse momento vamos estar lendo a palavra do Senhor. E a palavra de hoje está em Salmos 126, verso 3. Salmo 126, verso 3 nos diz assim: Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Digita nos comentários esta frase: Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Você poderia repetir comigo esta frase? Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. É importante sempre lembrarmos que o Senhor, Ele é grande. E um Deus que é grande, Ele faz grandes coisas. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer pequenas coisas? Sim, é claro que é. Mas o nosso Deus é especialista em fazer grandes coisas. E o texto que nós lemos agora nos mostra uma declaração muito importante na Bíblia. O salmista, nesse salmo, ele está dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. O que eu aprendo aqui é o seguinte: quando Deus ele faz grandes coisas, isso produz em nossos corações o quê? Alegria. Quando Deus ele faz grandes coisas, isto produz alegria no nosso coração. E Deus ele deseja que nós, filhos e filhas dele, estejamos alegres sempre. A sua alegria é importante para Deus. Deus ele se importa com a sua alegria.
Deus, ele se importa com a sua felicidade. Deus, ele se importa com a sua satisfação. Deus, ele se importa com as suas lágrimas. Deus, ele se importa com as suas perdas. Deus, ele se importa com o sofrimento dos seus filhos. E ele se importa também em trazer alegria para aqueles que servem a ele. Tem um texto na Bíblia, a qual nós conhecemos muito bem, que nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem outro texto também, em Jeremias 33, verso 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, Deus, ele tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida, e Deus, ele se importa com a nossa alegria. Então, perceba bem, se Deus, ele se importa com a nossa alegria, e se grandes coisas tornam o nosso coração alegre, isso é uma ciência exata. Sabe que ciência exata é essa? A ciência de que Deus vai fazer grandes coisas para que você fique alegre. Deus fará grandes maravilhas para que o seu coração celebre. Deus fará grandes milagres para que o seu coração venha se alegrar na presença dele. Qual é a mãe, qual é o pai que não gosta de ver o sorriso do seu filho? Você que é mãe, você que é pai, você gosta de ver o sorriso do seu filho? Provavelmente sim. Você que é mãe, você que é pai da terra, você gosta de ver o sorriso do seu filho? Imagine Deus, que é perfeito. Deus é o nosso Pai e Ele gosta do seu sorriso. Sorria. Deus, ele gosta do seu sorriso. Se existe alguém que não gosta do seu sorriso, esse alguém é o diabo. Satanás, ele odeia o nosso sorriso. Satanás, ele odeia a nossa felicidade. Então, para a vergonha do inferno, sorria. Se alegre. Alguém pode falar para mim: mas pastor Bruno, eu não estou encontrando motivos para sorrir. A situação está difícil, a prova é grande, a luta é grande, eu não tenho tido mais alegria de sorrir. Alguém pode dizer isso para mim? Mas a resposta é: Deus vai fazer grandes coisas, então antecipadamente já vai se alegrando. Se você tivesse noção das coisas que Deus ainda vai fazer na tua vida, você abriria agora um sorriso, porque Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer grandes coisas, e quem diz isso não é o pastor Bruno, quem diz isso é a palavra de Deus, é o próprio Deus que está confirmando: eu vou fazer grandes coisas. A sua mente não consegue imaginar as grandes coisas que eu vou fazer. O seu coração não consegue sentir o tamanho das grandes coisas que eu vou fazer. Os seus olhos não conseguem perceber o tamanho das grandes coisas que eu vou fazer. Eu sou o Deus que faço grandes coisas. Quando eu quero, eu abro o mar. Quando eu quero, eu trago providência do céu. O povo de Israel estava lá no deserto, sendo provado por Deus, e Deus não deixou o povo perecer dentro do deserto. Dentro do deserto, Deus mandou pão do céu. Olha só que privilégio. A Bíblia diz nos Salmos que aquele pão era o pão dos anjos. Deus manda pão do céu e o povo come o pão do céu. Eita glória a Deus. Deus não permitiu o povo passar fome dentro do deserto. Mandou pão do céu e o povo saciou a fome. Na sede, Deus tirou água da rocha para o povo beber água. Deus fez a água salgada ficar doce. O que eu quero dizer com tudo isso é que Deus se interessa com a tua alegria e Deus se importa com a sua felicidade. Existe na mente de muitas pessoas aquele pensamento assim. Eu sei que não é todo mundo que pensa assim, mas existem pessoas que pensam da seguinte maneira: ah, Deus não se importa com a minha felicidade. Deus, ele não se importa com a minha alegria. E esse pensamento é um pensamento errado. Eu conheço um Deus e você também conhece esse Deus. Um Deus que se importa com as nossas dores.
um Deus que se importa com as nossas limitações, um Deus que se importa em nos vermos felizes. E o nosso Deus é capaz de tudo para te ver feliz. Eu quero perguntar para todos os pais e para todas as mães que estão aqui presentes, ao vivo, junto comigo. Você faria de tudo para ver o seu filho feliz? Você faria de tudo um pouco para fazer o seu filho sorrir? Você que é mãe, você que é pai? Se você percebesse a tristeza no olhar do seu filho, da sua filha, você faria de tudo para torná-lo feliz, deixar ele alegre? A resposta é sim, é claro. É claro que você faria de tudo. O nosso Deus também. Ele faz de tudo. E digo mais, Deus, ele faz o impossível. Porque o impossível você não pode fazer, mas Deus faz. Ou seja, Deus, ele faz o impossível só para te ver feliz. Eu vou dar um exemplo bíblico. Josué. Josué estava em uma guerra. E o povo de Israel estava perdendo a guerra. Essa história você encontra no livro de Josué. E Josué estava prestes a perder a guerra e ele precisava de mais tempo. Ele precisava de mais tempo para conseguir vencer a guerra. Josué não queria que o dia acabasse, porque se o dia acabasse, existiria a possibilidade de perder aquela batalha. Mas Josué, ele tinha um pai no céu. O mesmo pai no céu de Josué é o nosso pai também, o nosso pai celestial. E descreve-nos a Bíblia Sagrada que Josué estava diante daquele cenário de guerra, aquele cenário caótico, aquele cenário de provação, de dificuldade. E Josué faz uma oração a Deus. E ele diz assim: Senhor, eu te peço que o Senhor estenda esse dia. E Josué diz assim: sol, para, lua, detenha-te. E a Bíblia diz que o sol e a lua parou por causa da oração de Josué. Josué orou e Deus parou o sol e Deus parou a lua. E o dia se estendeu e Josué, juntamente com o povo de Deus, venceu a guerra. Agora para analisar junto comigo. Analisa junto comigo. O sol e a lua parou porque Josué orou. Vou repetir isso aqui porque é forte demais. O sol, sim, o gigantesco sol parou e a lua parou, o universo parou. O universo parou para atender a oração do servo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo tem de muitos seus efeitos. O que eu quero dizer para você é que Deus é capaz de parar o sol e a lua só para te dar vitória. Deus é capaz de abrir um mar em duas partes só para te dar vitória. Deus é capaz de andar sobre as águas só para te dar vitória. Deus é capaz de parar o universo só para te dar a vitória. Você é especial para Deus. Deus se importa contigo. Tu és princesa de Jesus. Tu és príncipe de Deus. Tu és filho de Deus. Tu és filha de Deus. Tu estás na palma da mão de Deus. E Deus vai parar situações só para te dar vitória. Havia uma viúva em uma cidade chamada cidade de Naim. E essa viúva tinha perdido o único filho dela. E ela estava muito triste, angustiada. E uma multidão vinha trazendo o corpo do rapaz. E a outra multidão vinha trazendo a alegria. Jesus estava na multidão da alegria. E a viúva, juntamente com o filho falecido, estava na multidão da tristeza. E acontece o encontro de duas multidões. Olha só que interessante.
acontece o encontro de duas multidões. Uma multidão vinha trazendo o defunto, trazendo o morto, uma multidão realizando um velório, e a outra multidão vinha cantando, adorando, exaltando, porque Deus tinha feito muitos milagres e Jesus vinha acompanhando a multidão da alegria. Quando as duas multidões se encontram, Jesus olha para aquela mulher que está chorando. Ela está chorando. Olha só, ela tem duas perdas. Ela perdeu o esposo e perdeu o filho. E aquela mulher estava angustiada, chorando. Chorando no caixão do filho. Jesus se aproximou daquela mulher e não aguentou ver ela chorando. Oh, glória! Jesus não suportou ver a lágrima daquela mãe. Jesus não aguentou ver a lágrima daquela mãe. Jesus se aproximou daquela mulher e disse assim: mulher, não chores. Jesus disse para aquela mãe: mulher, não chores. Jesus se aproximou daquele rapaz, tocou no caixão e aquele moço ressuscitou. Quando o moço ressuscitou, Jesus pegou a mão do moço, pegou a mão da mãe e colocou mão com mão, pegou mão com mão e colocou os dois para se abraçarem. E aquilo que antes era tristeza, olha só que interessante. Aquilo que antes era tristeza, agora vira alegria. O filho daquela mãe está ressuscitado. Jesus ressuscitou aquele rapaz. E agora ela estava chorando de tristeza antigamente, né? Quando Jesus ressuscita o rapaz, ela agora passa a chorar de alegria. Imagina o coração dessa mãe. Chorando de tristeza pela morte do filho. Quando o filho ressuscita, ela começa agora a chorar de alegria. Deus está mandando dizer aqui para pessoas, Deus me autoriza a falar para pessoas aqui. O choro de tristeza será convertido em choro de alegria. Vou repetir mais uma vez. A lágrima de tristeza será convertida em lágrima de alegria, porque Deus não aguenta ver a lágrima de um cristão fiel. Deus não aguenta ver a lágrima daquele que está sofrendo. O Senhor é aquele que muda a circunstância. Jesus disse para aquela mulher: mulher, não chores. Mulher, não chores. Deus está dizendo para pessoas aqui: não chores. Não chores, porque a alegria que você vai viver será grande, porque o Deus de grandes coisas vai fazer grandes coisas, vai fazer grandes milagres na tua vida, na tua casa, na tua família, porque Ele é o Deus de milagre. Salmo 126, verso 3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Se alegre na presença de Deus. Não deixe o inimigo tirar a sua alegria. Não deixe os demônios tirar a sua alegria. Não deixe as circunstâncias tirar a sua alegria. Não deixe os problemas tirar a sua alegria. Não deixe as dificuldades tirar a sua alegria. O nosso Deus transforma deserto em jardim de flores. O nosso Deus transforma velório em festa, morte em vida. O nosso Deus transforma trevas em luz. O nosso Deus transforma tristeza em alegria, angústia em felicidade.
e Ele está transformando na tua vida, porque Deus deseja ver o seu coração saltando de alegria na presença dEle. Por isso, se alegre e celebre ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar nesse momento para concluir? Coloca nos comentários qual é o desejo do teu coração. O que você gostaria de receber que deixaria o seu coração muito alegre? Tem algum pedido em especial que deixaria o seu coração saltando de alegria, saltando de felicidade na presença do Senhor? Coloca nos comentários. Vamos estar orando para que a sua alegria seja completa na presença do Senhor Deus. Oremos a Deus nesse instante. Santo Deus, Criador dos céus e também de toda a terra, poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar na Tua presença. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Tu és o Deus de grandes coisas. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do sobrenatural. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti e sabemos e reconhecemos que Tu és a solução. O Senhor fará grandes coisas. Tornará o nosso coração ainda mais feliz pelas muitas maravilhas que o Senhor há de nos conceder. Eu quero apresentar, Senhor, o pedido de oração de cada um dos Teus filhos, de cada um das Tuas filhas, que humildemente busca a Tua presença. Deus, vem encher os nossos corações da Tua paz. Vem encher os nossos corações do Teu favor. Em nome de Jesus, o Teu Filho, eu te peço, traz vida aonde existe destruição. Traz restauração aonde existe sofrimento. Traz a alegria aonde existe tristeza. E multiplica a alegria aonde existe alegria. Eu te peço em nome de Jesus, na vida sentimental, emocional, espiritual, financeiro, saúde, que em todas as áreas das nossas vidas nós possamos viver a alegria do Teu poder. Nós possamos viver a alegria do Teu Santo Espírito. Transborda, Senhor, desta alegria em nossos corações, que nada possa nos impedir de viver as alegrias que o Senhor reservou e preparou para cada um de nós. Abençoa o Teu povo com paz, com esperança, com força, com graça, com vida. Em nome de Jesus, ó Senhor, eu te peço uma bênção especial na vida de cada um de nós, e que nós possamos desfrutar das maravilhas do Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós tomamos posse desta palavra, tomamos posse da vitória de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, e graças ao nosso bondoso e eterno Senhor. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver todas as promessas de Deus, e grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Um grande abraço do seu amigo e pastor Bruno Souza, e até amanhã, na paz do Senhor. Que Deus abençoe sempre e poderosamente.